E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa leitura que pode, sério, mudar o jeito que você enxerga One Piece. E se eu te dissesse que o grande vilão da saga não é uma pessoa, mas o próprio Mapa Mundi? Pois é, baseado na incrível análise de Matheus Novas, a gente vai desvendar como uma ditadura geográfica e filosófica controla cada pedacinho do mundo dos piratas. E é exatamente essa pergunta que abre a análise do Matheus Novas. Pensa só, um governo cuja maior arma não são canhões ou exércitos, mas a própria geografia. Um poder que pode, literalmente, criar montanhas, manipular o nível do mar, tudo com um único e assustador objetivo: manter os povos separados, isolados e, claro, muito mais fáceis de controlar. Essa imagem aqui resume a ideia central da leitura do Noves de um jeito brilhante. Segundo ele, o famoso One Piece não é um baú cheio de ouro e joias. Não, é algo infinitamente mais poderoso. É a promessa de reunificar um mundo que foi violentamente separado por 800 anos, restaurando uma história que foi apagada e reconectando sonhos que foram interrompidos. Mas para a gente entender de verdade o que é esse tal de tesouro do reencontro, a análise do Matheus Novas mostra que a gente precisa, primeiro, desmontar a nossa ideia do que é um tesouro. E olha que genial esse contraste que a análise faz. De um lado você tem a visão de piratas como Bug. Para ele, tesouro é pura matemática. Ouro, joias, poder de compra. É o valor de mercado. Do outro lado a gente tem o Luffy, para quem o valor é totalmente simbólico. O tesouro dele não são coisas, são promessas, laços, memórias. É o que a análise chama de valor de vínculo. E essa analogia aqui é perfeita. O chapéu de palha do Luffy, como aponta a análise, não vale absolutamente nada numa loja. Mas ele carrega o peso de uma promessa de reencontro que atravessa gerações. É tipo no filme do Indiana Jones, sabe? O tesouro verdadeiro não é a taça de ouro cheia de joias, mas o simples cálice de madeira. É o valor simbólico. E é isso que leva a essa definição única que a análise do Novas dá para o Luffy. Ele não é um herói da marinha com senso de justiça institucional como Kobe, e ele também não é um revolucionário com um plano para mudar o mundo, como o pai dele, o Dragon. Não, o Luffy é o restaurador. Ele chega numa ilha para salvar um amigo, um ato quase egoísta, e nesse processo ele acaba devolvendo a liberdade para aquele povo, fazendo com que a sociedade redescubra a própria força para lutar. Ok, mas aí você pensa, como é que uma visão tão romântica de tesouro pode ser uma ameaça real para um governo mundial? É aqui que a análise do Novas abre o zoom e nos mostra o cenário completo. A jornada do Luffy acontece dentro de uma estrutura gigantesca, um mundo que foi projetado para ser uma prisão. E a prova mais brutal disso, como a análise aponta, é o que aconteceu em Ohara, uma ilha inteira de acadêmicos varrida do mapa. A arma deles não era um exército, não era poder militar, era conhecimento. O crime que eles cometeram foi tentar lembrar do passado que o governo mundial luta tanto para apagar. O regime de Imo não teme canhões, ele tem um pavor mortal da memória. E como eles mantêm essa prisão funcionando? A leitura do Novas argumenta que a própria geografia do planeta é a prisão. A Red Line e os Calm Belts não são acidentes naturais de jeito nenhum. São muros, barreiras construídas para isolar as pessoas e impedir a união. E a arma mais terrível de todas, revelada pelo Dr. Vegapunk, é essa. O nível do mar está subindo artificialmente, afundando ilhas inteiras. E aqui tem um ponto que a análise do Novas corrige e que é fundamental. A Red Line não é só um muro, é o condomínio de luxo exclusivo da elite mundial, os Tenryou Beats. Pensa comigo, num planeta onde a terra firme está desaparecendo, eles tomaram para si o bem mais precioso que existe. É um sistema de castas geográfico. A elite vive segura, no ponto mais alto, enquanto todo o resto do mundo está literalmente afundando. Ok. Agora que a gente já entendeu a estrutura dessa prisão, a análise do Matheus Novas vai ainda mais fundo. Ele argumenta que a história de One Piece é, na verdade, movida por três forças quase metafísicas que estão o tempo todo competindo para moldar a própria realidade. E esses aqui são os três pilares que movem tudo. Primeiro, o tempo, que é o que permite que uma promessa como a de Joy Boy atravesse 800 anos e chegue até hoje. Depois, a vontade, que é essa força interior que todo mundo tem, capaz de impactar o mundo real. E, por fim, os sonhos, que são desejos mas tão poderosos que podem se manifestar fisicamente. Tá, mas como é que essas coisas abstratas viram algo concreto na história? Bem, a análise do Novas conecta isso diretamente aos sistemas de poder que a gente conhece. O Haki, por exemplo, não é só um poderzinho. Ele é a encarnação pura da vontade. É a prova física de que a força de vontade de uma pessoa pode de fato dobrar a realidade ao seu redor.
E as Akuma no Mi, aquelas frutas que dão poderes malucos, elas são a manifestação dos sonhos. A ideia é que elas são literalmente os desejos e sonhos de pessoas de gerações passadas que foram, de alguma forma, engarrafados e continuam ecoando pelo tempo. O mundo, então, vira esse imenso campo de batalha entre diferentes vontades e sonhos. Beleza. Se o mundo é esse campo de batalha de vontades e sonhos, a análise do Novas aponta para 3 grandes jogadores, 3 ideologias que estão disputando qual será o futuro do mundo. E esse quadro aqui, pessoal, resume a batalha ideológica de um jeito incrível. De um lado, você tem Imo, que representa a ordem através da separação, do esquecimento. Em oposição direta, o Luffy, que representa a liberdade através do reencontro, da conexão, da memória. E aí entra o Barba Negra, a terceira via, a anarquia, a liberdade através da destruição de toda e qualquer ordem, seja a de Imo ou a sonhada pelo Luffy. Ele é o caos puro. E essa é uma das sacadas mais geniais da leitura do Novoz. Os grandes vilões que o Luffy enfrentou, Crocodile, Doflamingo, Kaido, eles não eram só obstáculos aleatórios. Cada um deles era um prefácio. Um pequeno capítulo que nos ensinava algo sobre a natureza do ditador final, Imo. A manipulação do Doflamingo, o autoritarismo do Kaido, a censura da CP9. Cada vilão, como aponta a análise, é uma peça que, quando junta, forma a imagem completa da ditadura de Imo. No fim das contas, o grande clímax da saga, segundo essa leitura, não é só porrada. É o confronto final entre as vontades que movem o mundo. De um lado, a vontade de apagar a história para manter o controle, do outro, a vontade de restaurar a história para garantir a liberdade. É a vontade de separar contra a vontade de conectar. Simples assim. E isso tudo nos leva para a reta final da análise. O momento em que todos esses pontos se conectam e a gente se depara com um dilema gigantesco sobre o verdadeiro preço da liberdade total. E o que amarra tudo isso é esse número aqui, 800 anos. A análise do Novas faz uma distinção que é fundamental. O que Joy Boy deixou para trás não foi uma profecia, um destino que vai acontecer de qualquer jeito. Foi uma promessa. E qual a diferença? Uma promessa precisa que as gerações futuras escolham ativamente cumpri-la. O futuro não está escrito em pedra, ele depende de uma escolha a ser feita agora, no presente. E essa promessa de 800 anos, de repente, ganhou uma urgência desesperadora. A análise destaca que com o uso recente da Mother Flame, uma arma de destruição em massa com energia infinita, viabilizada pela tecnologia do Vegapunk, a elite no topo da Red Line se tornou praticamente intocável. Eles podem apagar qualquer ilha do mapa sem sair de casa. O tempo para cumprir a promessa está acabando. Rápido! E é por isso que o sonho do Sanji, o All Blue, ganha uma dimensão completamente nova aqui. Ele deixa de ser só a fantasia de um cozinheiro. Nessa leitura, ele se torna um objetivo político. Um oceano único, onde todos os mares se encontram, é a imagem geográfica perfeita da liberdade e do reencontro. E para ele existir, a Red Line, o muro da prisão, precisa ser destruída. E é com essa reflexão final quase angustiante que a análise de Matheus Novas nos deixa. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande sacada dessa leitura geopolítica tão profunda de uma saga de piratas? A análise conclui que o verdadeiro tesouro, o One Piece, não é ouro nem joias. É a restauração dos laços que foram quebrados. É sobre conectar pessoas, histórias, continentes. É, no fim, criar o nosso próprio All Blue, derrubando os muros artificiais que a gente constrói. Só que isso deixa uma última questão no ar, uma questão bem provocadora. Se para essa união acontecer, é preciso destruir a Red Line por completo, qual é o verdadeiro preço da liberdade total? Destruir essa barreira seria um evento catastrófico. Será que a verdadeira união global exige, ironicamente, a destruição total do mundo como a gente conhece? A paz só pode nascer das cinzas do mundo antigo? É com essa reflexão poderosa que a análise do Matheus Novaes nos deixa.